Olá, psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, e vim na semana falar sobre procrastinação, um tema bastante frequente, recorrente no consultório. Eu escuto muito, vários pacientes falando, então queria estar falando um pouquinho sobre isso, né? O que é a procrastinação? É um movimento de adiar, né? Mas de adiar de uma forma que tem uma constância nesse adiamento, né? Não é simplesmente um adiar porque alguém mudou o horário, ou adiar porque eu estou numa tristeza, porque eu perdi alguma coisa, né? Então, isso é uma situação, de momento, né, que me deixou triste, deprimida, ou enfim, mais com dificuldade de uma ação, de um desânimo, de um cansaço, mas é muito situacional, né? Então, lógico que tudo bem numa situação como essa, a pessoa não agir, né? Aliás, né, esse tempo tem que ser respeitado também, né? Lógico. Mas eu estou falando de uma outra situação. Eu estou falando da situação em que a pessoa se vê, se percebe amarrada em alguma coisa que ela não consegue sair. Ela não sabe explicar porque ela não consegue fazer as coisas, terminar ou começar a fazer, né? Ela se vê sempre repetindo a mesma coisa, sem conseguir mudar nada, e é lógico que não dá certo de novo. Aí ela tenta de um outro jeito, mas acaba fazendo do mesmo jeito, né? Ou ela tá, às vezes a pessoa começa a fazer, coloca 10.000 atividades no dia para não olhar aquela que ela precisa fazer. Às vezes a pessoa sente um sono profundo e vai dormir, né? Vai assistir seriado, vai para jogos de videogame ou mesmo do celular, né? E fica se distraindo com coisas para não olhar o que ela precisa resolver. E é lógico que com o tempo e a frequência que isso vai acontecendo na vida, vai gerar sofrimentos, né? Quando a pessoa vai percebendo que isso é uma constância, né, ela começa às vezes até a dizer para ela, mas eu nunca consigo, né? Eu não sei como sair daqui, mas também para aí, né? Como se jogasse para cima, assim, às vezes eu brinco com os pacientes, você faz uma pergunta, mas joga para cima, né? Não fica para responder, né? Vamos tentar ficar para responder essa pergunta, o que será que acontece, né? Porque gera raiva, gera medo, medos os mais diversos, medo de dar certo, medo de não dar certo, medo de não ser competente, medo de que alguém faça melhor, né? Tantas questões se apoderam da pessoa que podem estar levando ela a ter movimentos de adiar, né? Ela pode estar com num momento mais depressivo, mas às vezes é uma depressão que se estende, que vai para uma melancolia também, que a pessoa fica ali, né, naquele movimento que não tem fim e nunca consegue sair. Então, quando a pessoa está assim, né, o melhor é que ela vá procurar ajuda, né? Uma psicoterapia, às vezes até um acompanhamento psiquiátrico, né, com o uso de alguma medicação, vai ajudar muito, né? Lógico que isso tem que ser estudado conjuntamente, né? Mas o psicoterapeuta, vamos entender, que é alguém que vai poder ajudar a pessoa a olhar isso que está fazendo ela não caminhar na vida e que ela não está conseguindo identificar. Não que o terapeuta vai dar a solução ou vai dar uma receita, mas ele vai ajudar a pessoa a buscar um caminho e um entendimento que é algo que ela desconhece. A psicanálise, ela levanta que a procrastinação às vezes pode ser um mecanismo de defesa, pode ser um mecanismo de defesa de evitação, né? Se há uma evitação é porque há um sofrimento, se é um mecanismo de defesa, né? Freud levantou sobre o instinto de vida e o instinto de morte. Instinto de vida, a gente não precisa explicar muito, é esse movimento que nos leva para a vida. O instinto de morte está relacionado com o instinto de não vida, né? O que a gente pode fazer, está fazendo na vida, que nos tire da vida, né? E aí a gente encontra sabotadores, a autossabotagem, né? E na autossabotagem, a gente, buscando esse processo de autoconhecimento, a gente pode entender que essa autossabotagem vem
muito antiga, vem de um passado tão remoto, né, de figuras de mundo internos que nós tivemos e que às vezes nós nem lembramos, né, ou lembra, mas não deixa cair a ficha que essas vozes, essas regras que nos colocaram, né, a gente segue obediente até hoje e não conseguiu criar um movimento de quebra, de confronto de uma verdade que você aprendeu e apreendeu e não consegue quebrar, né? Então, isso a psicoterapia pode ajudar também, né? Se você pegar, por exemplo, né, uma casa em que a educação de uma criança, imagina a criança dentro de uma casa que teve uma educação ou muito repressiva ou muito crítica, né? Alguém estava sempre lá dizendo não, não pode, você não sabe fazer, você faz tudo errado. Em casos disso, mas, né, lógico que, né, a gente não que isso seja dito o tempo todo, mas são coisas que podem ficar dentro do interno que a pessoa vai adquirindo como identidade dela. Ela entende que a identidade dela é aquilo que estão dizendo para ela, né? Então, aquela figura do mundo interno dela vai falando com ela, aí ela cresce, essa figura do mundo interno continua falando, e ela vai crescendo mais, ela já acha que aquela voz é dela. Então, ela não consegue mais criar uma condição de brigar com aquela figura do mundo interno. Brigar, que eu digo, é um confronto emocional. Não estou falando para ir brigar com as figuras de verdade, estou falando para poder olhar para a criança interna que ouviu aquelas coisas da figura de mundo interno dela. Então, isso pode ajudar a pessoa a sair deste lugar ou encontrar respostas e às vezes até entender, né? Se ela está procrastinando, porque qual é o medo que ela tem de não dar certo, né? Que ela entendeu uma verdade que ela não vai dar certo, né? Que ela pode ter raiva, por exemplo, de que disseram tanto não e agora ela só de birra não vai fazer, né? Pode ser que ela possa ter criado também um mecanismo de falar assim, eu vou deixar tudo para a última hora, e aí eu vou mostrar na hora H que eu consigo, e aí a pessoa segue fazendo isso na vida. São tantas coisas, são só exemplos, gente. Mas para a gente olhar assim, são tantos caminhos que nós podemos encontrar quando a gente faz essa pesquisa no mundo interno da pessoa, para ela ajudar a encontrar, para ajudá-la a encontrar um caminho, né? E eu estou colocando aqui uma música da Adriana Calcanhoto, né, que chama Inverno. Essa é uma música, né, que eu acho tão bonita, que ela fala, né, que tinha um dia que ela era mais feliz, que ela viu o avião passar, né, mas que parece que teve um momento que ela perdeu, né, esse avião parece que foi embora e ela não sabe mais como ela vai fazer, né, ela parece que se perdeu nisso, né? E a gente, quando vivencia algumas frustrações internas, que às vezes estão lá de trás mesmo, né? É como se a gente tivesse ficado parada num tempo, né? E aí a gente fica com uma dor que nós nem sabemos, né? E ela fala uma frase também que eu acho lindo, né? O inverno no verão é quase glacial. Então imagina que a dor é tão forte, está tão gelada, está tudo tão frio no interno, que pode estar o maior verão, né, que nós vamos sentir aquele frio de não sentir força de reagir, né? Então a ideia é poder criar esse movimento, estou trazendo essa conversa hoje para que a gente possa pensar, refletir um pouco sobre isso, tá? Queria trazer duas frases aqui de um poeta inglês que chama Edward Young. Ele fala: no tempo que perdemos, apenas existimos. No tempo que aproveitamos, vivemos. Né? Essa é uma frase que eu queria deixar. Vamos passar a vida no perder ou vamos começar a viver e aproveitar? Porque postergar a gente pode estar perdendo a nossa vida, né? E outra frase dele que eu achei extremamente interessante
O adiamento é o ladrão do tempo. E às vezes a gente mesmo está permitindo o nosso tempo ser roubado, né? E somos nós que podemos criar uma forma de devolver para a gente o nosso tempo e fazer as coisas acontecerem de uma forma que a gente se sinta mais inteira, né? mais inteira, né? Isso que eu queria deixar de reflexão. Se gostaram, indiquem para amigos, deixe seu like e um beijo e até a próxima semana. Tchau!